2012 é ano eleitoral. Os cidadãos de todos os municípios goianos vão escolher prefeitos e vereadores. E é por isso que o Conexões de hoje vai debater um pouco sobre política. E quem está aqui no estúdio para falar sobre isso é o professor de Ciência Política da Faculdade de Ciências Sociais da UFG, Pedro Santos Mundim. Olá, professor. Olá, Camila. Olá, telespectadores Conexões. Antes de começarmos a entrevista, Conexões transmite agora uma matéria sobre como os eleitores têm escolhido os candidatos. O voto no Brasil é obrigatório. Os cidadãos que têm entre 18 e 70 anos devem votar em todas as eleições. Já as pessoas que têm entre 16 e 18 anos e os idosos com mais de 70 podem decidir se querem votar ou não. Ao todo, existem cerca de 2.400.000 eleitores no país. Os cidadãos são convocados a comparecer aos locais de votação a cada 2 anos. Por meio do voto, eles escolhem os representantes políticos, como vereadores, prefeitos, governadores e presidentes. Quem não puder votar tem que justificar a ausência. O eleitor que não cumprir a obrigação legal pode sofrer penalidades, como o pagamento de multa ou o cancelamento do título eleitoral. Para auxiliar os eleitores a escolherem os candidatos, em todo o ano eleitoral as emissoras de rádio e televisão são obrigadas a exibir a campanha eleitoral gratuita. Além disso, os candidatos também usam a internet para divulgar as promessas de campanha. Mas na hora de decidir em quem votar, cada eleitor segue critérios muito distintos, que nem sempre têm a ver com as promessas e propostas dos candidatos. Primeiramente, eu acho fundamental que o candidato possa demonstrar uma boa base familiar e um bom histórico de vida, tanto a vida estudantil e a vida empresarial mesmo, como ele atua no trabalho, mas o fundamental seria a família. Eu tento acompanhar as propostas do candidato pelos jornais, entrevistas que o candidato dá para a imprensa e também propostas que me interessam, como educação, saúde e transporte. Bem, em primeiro lugar, eu escolho pelo partido. O partido já diz alguma coisa desse candidato. E depois eu levo em conta a história dele. Eu analiso o quanto a proposta deles corresponde ao que eu espero de políticas públicas. Como, por exemplo, melhoria no transporte público, coisas que a população precisa mesmo e eu faço parte dessa população. O processo eleitoral no Brasil é um dos mais seguros do mundo, já que a votação é toda informatizada e feita por meio de urna eletrônica. A partir das eleições de 2010, o processo vem sendo aprimorado e deve passar a contar com um reconhecimento do eleitor por meio da impressão digital. As cidades de Goiânia e Hidrolândia, que já passaram pelo recadastramento biométrico, terão as próximas eleições realizadas dentro deste novo modelo. Professor, a partir das suas pesquisas, como que esses eleitores têm feito a escolha pelos candidatos para qualquer cargo público, como prefeito, governador, presidente? Bem, essa é uma pergunta que a ciência política já vem investigando há pelo menos 80 anos. E grande parte dos estudos mais importantes feitos na ciência política tem a ver justamente com esse ponto, que é como o eleitor escolhe o seu prefeito, o seu governador, o seu presidente, e às vezes seus representantes nos parlamentos. De forma técnica, eu poderia dizer o seguinte: olha, como é que o eleitor escolhe? E o eleitor está falando não apenas de mim, mas de você também, do telespectador. Ele faz um cálculo de renda de utilidade pensando nos fluxos de benefício que ele vai obter do governante que ele colocar no poder. Falando de forma simples, o que o eleitor está fazendo? Ele está tomando uma decisão com um olho no futuro e um olho no passado. Tá? E aí, quando ele vê as opções que são colocadas para ele, porque nem sempre ele pode escolher quem que ele quer que se candidate, tá? Ele vai comparar justamente as opções que estão disponíveis, avaliar se de fato o atual incumbente ou o governante atual merece uma continuidade no governo, pensando justamente num governo futuro que esse cara poderia proporcionar, e comparar também com as promessas de campanha que os adversários desse político que está no poder, ou que esse incumbente que está disputando, por exemplo, uma reeleição, uma continuidade do governo, poderia estar oferecendo. E a partir dessa comparação é que ele escolhe se ele quer uma continuidade ou se ele quer uma mudança de governo.
E os investimentos em publicidade, os milhões gastos nas campanhas, eles têm aí uma relação direta com o número de votos que os candidatos recebem? Olha, isso é uma pergunta bastante interessante também, que a ciência política ainda, pelo menos dentro do meu conhecimento, e ele é grande, tá, ainda não conseguiu encontrar uma resposta definitiva. Existem estudos que mostram que, de fato, se você gasta mais, você aumenta a sua chance de se reeleger, ou sua probabilidade de se reeleger, tá, ou se reeleger, né? Mas também existem estudos que mostram justamente o contrário, ou seja, quanto mais dinheiro você gasta, menor a sua probabilidade de conseguir vencer a eleição. E por que é menor a probabilidade? Geralmente, as pessoas começam a se desesperar percebendo que vão perder a eleição e começam a injetar dinheiro achando que isso vai resolver o problema. E, na verdade, nem sempre isso acontece. Tá? Mas, de qualquer forma, como eu disse, ainda é uma disputa, vamos dizer assim, empírica dentro da ciência política, e principalmente no Brasil é mais difícil ainda a gente conseguir investigar isso, justamente porque os partidos, ou seja, a contabilidade dos partidos e dos políticos, ela não é confiável, como a gente viu pelo menos naquela época do caso do mensalão, ou seja, tem muito dinheiro que corre por fora das campanhas, então depois não dá, então qualquer pesquisa que você tente fazer, se baseando apenas nos dados públicos que são divulgados sobre o orçamento de campanha, ficam comprometidos justamente por isso. O cara disse que gastou X, mas na verdade ele pode ter gastado X mais 10. Né? E o adversário dele também. Então fica difícil você realmente conseguir ter uma conclusão e um resultado definitivo a respeito desse problema. Mas de qualquer forma, assim, quanto mais dinheiro para a campanha, melhor. Porque você precisa fazer uma boa campanha, você precisa ter recursos para fazer pesquisa, você vai gastar dinheiro com as comunicações das campanhas, então quanto mais recursos você tiver, obviamente, melhor. Em relação aos votos de protesto, até a gente teve um caso recente do palhaço Tiririca, que foi eleito, e muita gente disse que as pessoas votaram como uma forma de protesto, já votaram no macaco Tião, em outros animais de zoológico. O que o senhor acha que se deve a esse voto de protesto? Ele é visto pelos políticos ou as pessoas nem percebem esse voto? Olha, de fato eles percebem, e eles percebem claramente que quando há essa incidência desse voto de protesto, provavelmente o que está acontecendo é o seguinte: as pessoas estão demonstrando que estão satisfeitas com as pessoas que eles estão elegendo, ou pelo menos com as pessoas que estão se candidatando. Lembrar sempre disso, às vezes a gente pode reclamar dos políticos que a gente está elegendo, mas lembrar também que às vezes as pessoas que a gente queria eleger não se candidatam, então se elas não se candidatam, não tem por que a gente ficar, assim, vamos dizer assim, criticando demais o nosso voto. Tá? Mas esse voto de protesto, claramente, ele é um reflexo justamente de uma insatisfação das pessoas com relação às ofertas que estão sendo feitas a elas, né? Ou seja, os políticos que estão se candidatando. E provavelmente os políticos que estão, às vezes, principalmente os que perdem uma eleição por causa desse voto de protesto, percebem, né, que precisam fazer alguma coisa para modificar esse quadro. Mas, ao mesmo tempo, também vamos perceber o seguinte: no caso de Tiririca, teve uma estratégia muito interessante do partido ao que ele é vinculado, justamente por ele ser uma pessoa famosa, isso é uma das razões pelas quais, às vezes, você lança celebridades na política, justamente que a gente tem aquela coisa do coeficiente eleitoral na hora de se eleger, que é você puxar voto para a sua legenda e conseguir eleger um maior número de políticos. Então, vamos dizer assim, às vezes o presidente do partido do Tiririca tinha em mente que talvez ele, pessoalmente, não teria uma capacidade muito grande de angariar votos, mas ele sabia que ele poderia jogar o Tiririca na disputa para puxar votos para a legenda e, com isso, conseguir se eleger. Então, tem sempre uma estratégia presente aí, não é simplesmente, vamos dizer, os partidos estão querendo avacalhar com a política. Na verdade, não é bem isso, a gente tem que analisar sempre isso, sempre essas questões de um ponto de vista mais estratégico. Em relação aos votos nulos, professor, tem aumentado aí as pessoas que decidem votar nulo ou em branco para não eleger ninguém por se sentir aí não representado por esses políticos? Olha, de cabeça eu não vou conseguir te passar essa informação, mas a impressão que eu tenho, analisando eleições, por exemplo, presidenciais a mais desde 2002, pelo menos, não teve um aumento substantivo desse tipo de voto, não. Tá? Então, não dá para realmente a gente dizer que por algum tipo de insatisfação política com os candidatos com as pessoas que estão se candidatando, com os políticos que estão se candidatando, estão aumentando a incidência de voto branco ou nulo. Bom, professor, e o nosso telespectador também está interessado em saber um pouco mais sobre as eleições. Você confere agora uma pergunta feita por uma pessoa aí nas ruas de Goiânia. Como cobrar promessas de um candidato eleito? Bem, gente, o que a gente tem que perceber é que a democracia, ela não se encerra, ou ela não se restringe apenas, ou pelo menos assim, a participação democrática, ela não está restrita a esses momentos eleitorais. Por mais que às vezes as campanhas na televisão mostrem, olha, você tem que exercer a sua cidadania, você tem que fortalecer a democracia ou consolidar a democracia do seu país participando de eleições, sim, isso é verdade. Mas ao mesmo tempo não vamos esquecer que a democracia não se encerra de 2 em 2 anos, se encerra de 2 em 2 anos e se recomeça de 2 em 2 anos a cada período eleitoral. Na verdade, não. Tem um hiato aí que, na verdade, ele tem que ser preenchido de alguma forma. E uma das formas dele ser preenchido é justamente o cidadão que
por exemplo, votou num candidato baseado em alguma promessa política que foi feita a ele, poder cobrar. Tá? E para isso demanda o quê? Pelo menos algum tipo de participação política, mesmo que mínima. E como é que isso poderia ser feito? Hoje em dia a gente tem os e-mails, por exemplo, que poderiam estar sendo enviados para os candidatos ou para os políticos que são eleitos, e aí a gente ia ver se uma avalanche de e-mails chegar numa caixa de mensagem, provavelmente ela vai ter alguma ressonância. Tá? Ao mesmo tempo também, eu imagino que as assembleias legislativas elas abrem a participação dos cidadãos de alguma forma. Então ele não tem que se furtar aí, às vezes, falar pessoalmente com o candidato que ele elegeu, justamente para cobrar algum tipo de promessa de campanha. No fim das contas, se ele não tiver disposição para fazer nenhuma coisa nem outra, ele espera 2 ou 4 anos para poder mudar o voto dele, mostrando justamente que ele ficou insatisfeito com algum tipo de promessa que foi feita, mas que não foi cumprida. Para finalizar, professor, em relação a auxiliar um pouco o eleitor na hora deste voto, já que as eleições se aproximam, o que o eleitor deve avaliar num candidato? Assim, como perceber que aquilo que ele está dizendo frente às câmeras ou nos jornais, nas rádios, durante a propaganda eleitoral, é realmente verdade? Como ter essa noção de que tipo de candidato que a pessoa está depositando seu voto? Eu gostaria que a ciência tivesse uma resposta para essa pergunta, que ela é meio esotérica, né? Na verdade, ou seja, a gente acaba, mais ou menos, de uma certa forma, confiando na palavra que as pessoas passam para a gente. A princípio, a gente olha para as pessoas e acredita que elas são honestas, que elas são confiáveis. Tá? O que vai demonstrar depois, de fato, se aquela promessa foi verdadeira ou não, é justamente a conduta que aquele político vai ter a partir do momento que ele consegue chegar ao cargo que ele pleiteou. Né? E aí, justamente nesse período, nesse momento, por isso que às vezes a gente tem que ter um pouco de atenção em relação a não apenas as promessas e conseguir lembrar isso um pouquinho na nossa cabeça, tá? Apesar de ser difícil, eu sei disso, tá? Como pesquisador eu sei disso, mas de certa forma é importante a gente lembrar um pouco das promessas que foram feitas, acompanhar um pouco o que está sendo dito nos meios de comunicação, justamente para eles nos auxiliarem nessa memória que é seletiva que a gente tem, né? Mas ao mesmo tempo o papel de jornalista, por exemplo, é importante justamente para fazer esse papel que às vezes a gente não tem tempo de fazer a todo momento, né? Mas justamente tentar lembrar o máximo possível e prestar um pouco mais atenção na realidade que a gente está vivendo, para depois começar no momento que a gente tiver que tomar uma decisão em relação a votar num candidato X ou Y, tá? Lembrar se aquele candidato, por acaso, fez alguma promessa e que não a cumpriu. E se não a cumpriu, por que não a cumpriu? Porque às vezes também tem uma boa razão para não ter feito isso. Tá? Mas, de qualquer forma, prestar atenção, buscar se informar minimamente. Não estou falando informação completa, o tempo todo lendo jornais. Não é isso. É buscar se informar minimamente sobre os candidatos, se eles fizeram alguma promessa, se eles conseguiram ou não cumprir essa promessa e por que não conseguiram cumpri-la. Tá certo, professor. Muito obrigado. Conexões agradece a sua presença aqui para falar sobre eleições, né? Um assunto aí que está em voga durante todo esse ano. Não, eu que agradeço e estou à disposição. E você também pode ser um parceiro do Conexões. É só enviar perguntas, sugestões de pauta ou mesmo matérias prontas para o e-mail do programa ou então acessar as nossas redes sociais. E não saia daí porque o Conexões volta dentro de instantes.